pouco sobre Clarice Lispector, alguns aspectos da sua biografia e da sua obra, que a sua obra é muito interessante e ela adotou um estilo muito particular. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1920. Muito nova, veio para o Brasil. Escreveu contos, romances e crônicas. E infelizmente veio a falecer no dia 9 de dezembro de 1977, onde completaria 57 anos. O estilo da autora, ele pode ser estudado primeiramente pela sua narrativa. A sua narrativa é altamente intimista, ou seja, promove um mergulho profundo no fluxo de consciência dos personagens. Dessa forma, a gente tem uma narrativa fragmentada, digressiva, e o tempo passado nela é psicológico e não tempo cronológico. Ou seja, um minuto na cabeça de um personagem podem ser milésimos de segundo na realidade. Você pode passar horas na cabeça de um personagem e não ter passado um segundo. Isso é uma característica muito clariciana, o tempo psicológico. Outra coisa é a narrativa que acaba sendo fragmentada. Ou seja, não há um começo, um meio, um fim. Não há um enredo muito clássico, tradicional. A Clarice, ela tem uma perspectiva diferente. O enredo dela, não é tão trabalhado, mas a narrativa dela é digressiva, fragmentada. Ou seja, há uma constante mudança de assunto. Porque não dá para você ter na sua mente os pensamentos da mente dos personagens claricianos não fluem de maneira ordenada. Nem na nossa realidade eles fluem de maneira ordenada. A gente pode passar horas pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, uma turbulência de pensamentos. E é isso que Clarice tenta demonstrar na sua obra, utilizando a técnica digressiva. Outro aspecto da obra clariciana é o estudo das relações familiares decadentes, além de ela abordar, em sua maioria, personagens femininas, criando o universo feminino. E a mulher, geralmente, ela é como uma mãe. Outra característica que cabe apontar sobre a obra clariciana é o constante existencialismo dos personagens. Eles sempre tentam buscar o autoconhecimento. Na maioria das vezes, é o autoconhecimento. E essa busca pelo autoconhecimento gera um fato muito interessante, que é a epifania. A epifania é consequência do existencialismo clariciano. É consequência da busca pelo personagem de conhecer algo novo. A epifania é uma grande revelação sofrida pelo personagem. Ela acontece num momento prosaico, numa coisa cotidiana que antes não causaria nada no personagem, mas nesse dia causa uma grande transformação, uma grande revelação. Essa é a epifania. Ela transforma o personagem. E isso causa um mal-estar nele, porque a transformação nem sempre é boa. Ela acontece fora da zona de conforto. E essa transformação leva o personagem a abandonar o eu anterior, o que ele era antes. E essas são as características da obra clariciana. Uma coisa legal, uma frase para concluir, é que ela diz que ela não coloca o personagem em ação. Daí a fraqueza do enredo dela. Mas ela coloca a ação do personagem. Como o personagem vai reagir a determinadas coisas que acontecem com ele. Essa é a obra clariciana. A obra Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, foi escrita em 1967. Esse livro surgiu de um convite feito pelo Jornal do Brasil, que propôs a Clarice escrever crônicas semanalmente. Mas ele acaba tornando-se um livro de contos. Esse livro de contos pode ser considerado como o livro de cunho mais autobiográfico da autora. Ele reúne 25 contos, que irão tematizar a infância, a adolescência, a família e a angústia do ser humano. Esse último é presente em quase todos os outros livros de Clarice Lispector. Além disso, você vai ter duas características muito importantes, que serão o fluxo da consciência e também a epifania. A moda de Clarice Lispector.
conto A Criada faz parte do livro Felicidade Clandestina, escrito por Clarice Lispector. O tamanho do conto é de 1,5 páginas. O tema é a oportunidade da patroa em conhecer o ser humano a partir da criada. O conto aborda a história de uma simples criada de 19 anos chamada Eremita. Ela era convencional, fazia as tarefas comuns, como lavar, passar, servir, trabalhava numa família. Às vezes tinha atitudes mal criadas, respondia mal à sua patroa. E outras atitudes meio estranhas que ela tinha era de furtar. Se a patroa esquecesse algum dinheiro, às vezes ela furtava esse valor. Ela não era bonita nem feia, mas ela tinha uma grande beleza interior. O clímax da história é tentar entender a simultaneidade dessa criada. No mundo externo, ela era uma simples criada com atividades convencionais, mas no seu mundo interno, ela escondia mistérios indecifráveis, nem ela mesma conseguia entender. E esses mistérios, esse mundo interno, era comparado a uma floresta, com aves e bichos e uma escuridão muito grande. O conto Tentações narra o encontro de olhares entre um cão basset ruivo e uma menina solitária também ruiva. O conto passa-se numa pequena cidade e essa paixão dura até que o cão siga para sua verdadeira dona. O conto ele começa com a menina debatendo sobre como ser ruiva em meio de tantos morenos era uma coisa involuntária, até que o cão ruivo surge e ela se identifica com o cão, porque o basset, que era a raça do cão, ele era ruivo e tinha pelos ralos. E então ela se identificou com o cão por esses motivos. E a história passa-se então eles trocam olhares enquanto o cão passa, até que a dona do cão o chama e ele segue em frente e não olha para trás. E o título tem como nome Tentações porque ele faz uma alusão ao pecado bíblico, que logo é uma coisa proibida. A paixão é uma coisa proibida, logo um pecado. Por isso, o nome Tentações. A quinta história é um dos contos da obra Felicidade Clandestina e ele é relativamente curto, possui 4 páginas. A narrativa é composta por 5 histórias que são retomadas umas nas outras, num processo de espelhamento. Mas embora a personagem narre o mesmo conto de várias maneiras, o núcleo da história, que é a morte das baratas, continua sendo o mesmo. Na primeira história, a personagem queixa-se de baratas no seu apartamento a uma senhora. A senhora então lhe dá uma receita para matá-las, que seria misturar em partes iguais açúcar, farinha e gesso. Assim foi feito e as baratas morreram. Na segunda história, também chamada de O Assassinato, o relato é mais reflexivo e a partir daí as baratas vão sendo apossadas pela personagem. Na terceira história, chamada de Estátuas, já há um certo prazer da personagem narrar a morte das baratas, além da subjetividade que elas vão ganhando. A quarta história não tem nome e consiste no momento em que a narradora percebe que o movimento das baratas é infinito, que por mais que ela matasse as baratas, outras novas surgiriam na sua casa em busca de alimento. Já a quinta história chamaria-se Leibniz e a Transcendência do Amor na Polinésia. Ao contrário das anteriores, a respeito dessa sabemos apenas o nome e que começa com a mesma frase, queixei-me de baratas, que é também a última frase do conto. Clarice deixa então a quinta história por conta do leitor. Ao mesmo tempo em que a narrativa se completa e se modifica, ela gera uma nova história, num ritmo que cria em nós uma ideia de infinito. Um dos contos da obra Felicidade Clandestina é uma amizade sincera. Ele é um conto relativamente pequeno, possui 2 páginas, e ele narra a história de 2 amigos. Esses 2 amigos, na verdade, eram melhores amigos. Eles contavam tudo um para o outro. Entretanto, essa relação entre os dois acaba ficando escassa, porque como eles contavam tudo um para o outro, eles não tinham mais nada para trocar. Eles tentam falar
da namorada, tentam falar das pessoas, tentam ficar calados, tentam ler livros para surgir algum assunto, mas nada acontece. É nesse momento que nós percebemos que a amizade dos dois chegou a um impasse. Ela estava desgastada. Ambos acabam indo morar juntos. Lá eles criam um ambiente favorável para essa amizade. Só que, na verdade, o que acaba acontecendo, eles sentam no colchão, cruzam os braços, olham um para o outro e acabam não tendo nenhum assunto. A amizade dos dois era tão sincera, mas tão sincera, que eles não tinham mais nada para contar. Uma pausa acontece quando surge um problema na prefeitura. Um desses amigos acaba ajudando esse outro amigo, trocando assim favores, mesmo que momentaneamente. O fim da relação dos dois acontece no período das férias, onde ambos vão para destinos opostos. Assim eles sabem que a amizade dos dois, essa relação, havia acabado, mas não a amizade sincera. Como temática dos livros, nós podemos destacar o individualismo, o paradoxo das relações humanas, bem como uma característica contida em vários outros contos de Clarice Lispector, a troca de favores entre as pessoas. Os contos da obra Felicidade Clandestina, Uma Esperança. Um conto pequeno de apenas 2 páginas, onde a temática é a própria esperança. Ele retrata 2 personagens, a mãe e o filho. O conto se inicia misterioso e chamativo. Aqui em casa pousou uma esperança. Não é a clássica que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora, mesmo assim, ele sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. O inseto, cujo nome Esperança despertou a atenção do garoto da sala de sua casa. Tudo é muito propício para a realização de tal analogia. A esperança é simbolizada pela cor verde. Inseto esperança transporte para o ar. A analogia realizada pela mãe dá filho também a reflexão acerca de despertar levado pelo inseto. O garoto, também bastante introspectivo, filosófico, incentivado pela presença do inseto. Podemos notar que a todo momento do conto existe uma pequena comparação entre as 2 esperanças. A mãe, como mãe experiente, portanto, com uma facilidade de perceber a relação, paralelamente à fala do filho, faz diversas comparações entre a situação vivenciada naquele momento com o inseto e a dos seus atos de sua vida. Até o garoto ensaia inocentemente, ou inconscientemente, a comparação entre o inseto e a vida. Um conto, amizade sincera, tentação, uma esperança, criada. E a quinta história tem várias semelhanças. Uma delas é o sentimento de perda, porque no conto eles perdem algum sentimento. Por exemplo, em uma amizade sincera, um amigo perde a amizade que ele tinha pelo outro. E em Tentação, a menina ruiva perde um sentimento de amor que teve com o Bacê. Outra semelhança é o uso de metáfora e paradoxo, que é muito utilizado nos contos, muito utilizado mesmo. A última não tem um final certo feito pela autora. É um final que a pessoa que está lendo deduz, tanto por alguma coisa que ela já teve, ou por algum sentimento que ela já tenha sentido. Porque os contos de Clarice, eles são muito para dentro do personagem. É muito sentimento do personagem. É o que conhecemos como contos psicológicos. As diferenças são, na quinta história, a apresentação de um mesmo conto em 5 versões diferentes, exposição dos comportamentos sociais em diversas situações e ora o autor está desabafando, ora pedindo a opinião do leitor. Em Tentações, predomina metáforas, o título faz relações com conotações bíblicas como a paixão e é considerado um pecado, logo uma tentação. Em Uma Amizade Sincera, predomina o individualismo, o relacionamento e a troca de favores entre os seres humanos. Em A Esperança,
Predomina a alteração entre definido e indefinido, ora sendo omitido, que será crucial na instauração da ambiguidade como a base conectiva encontrada vinculada às áreas de maior esforço e atenção. Em A Criada, procura estabelecer aproximações, distanciamentos entre o cinema e a literatura através dos percursos do gesto épico, elementos significativos e a linguagem para o autoconhecimento humano. A música Sonho de Separação, de Vinícius de Moraes, tem uma temática semelhante com o do conto Uma Amizade Sincera, de Clarice Lispector. Na primeira estrofe são apresentados dois personagens, que na música são dois amantes e no texto são dois amigos. No trecho "E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez o espanto", dá para perceber o carinho e o amor entre esses dois personagens, que óbvio que em suas devidas proporções para cada relacionamento. Na primeira estrofe é apresentada o conflito, que pode ser transcrito como: de repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez de amante, e de sozinho o que se fez contente. Que dá para perceber que por algum motivo eles começam a se separar, que no texto se dá por causa da falta de conversa que eles conseguiam ter, que não conseguiam mais conversar sobre quase nada. Então, no último parágrafo é apresentado o clímax da história, onde eles se separam e cada um vai para o seu lado. Soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente.